por favor. Bom, o Fluminense ontem empatou em 1-1 contra o Argentinos Júnior na Argentina. O resultado pro Fluminense foi bom, até porque passou perto de perder o jogo, né? Porque foi, em certos momentos, o Argentino Júnior foi bem superior ao Fluminense, mas o jogo ficou marcado, como todo mundo sabe, pela horrorosa contusão do Luciano Sanches numa jogada com o Marcelo. O Marcelo acabou expulso e ficou apavorado na hora da contusão. A contusão gravíssima, né? Quebrou a perna, ao que o resultado dos exames indica que ele descolou o fêmur da tíbia, um negócio que os médicos mesmo do time argentino falaram que nunca viram nada parecido com o que aconteceu e que tem um processo de recuperação aí que vai demorar pelo menos um ano, né, do jogador. O Marcelo pediu desculpas, ele aceitou as desculpas, o zagueiro, que foi um lance totalmente involuntário, e o jogador, o Marcelo acabou expulso na hora, né, na hora da contusão. Eu queria saber de vocês, porque o Diniz depois falou, não, é um absurdo expulsar o jogador e tudo mais e tal. E o lance é muito forte, né, Mauro? Embora tenha sido sem querer, né? Assim, foi sem querer, é evidente, né? O Marcelo não teve intenção, isso me parece muito claro a reação dele. Ele teria que ser um ator digno de Hollywood, né? Um ator canastrão para ter aquela reação fazendo uma interpretação. Claro que ele ficou abalado. Foi uma cena muito feia, horrível. Uma das piores já vistas, né? Você fica É. tentando, mesmo que você tente lembrar, não é legal nem lembrar, esse tipo de contusão foi muito feia, muito feia. A perna do rapaz foi para o outro lado, uma coisa medonha. Um jogador de 29 anos, né? O Sanches, Luciano Sanches. É, na análise de ex-árbitros, de alguns deles, né? A expulsão não era lance para expulsão, porque não houve imprudência, não foi violento, etc. Gente, olha, o cara que escreveu essa regra, esse cara tem que ser banido, né, do futebol. Porque não pode, cara. O cara quebrou a perna, não tem como. Não tem como, não tem como o jogador que, entre aspas, quebrou a perna do outro, o joelho, arrebentou tudo, não tomou um cartão vermelho. Se fosse uma coisa deliberada, uma entrada criminosa, aí ele teria que ser expulso, julgado e de repente ficar meses, até ele voltar a jogar, o cara deveria ficar suspenso. Como não foi o caso, uma pena mínima, que é sair daquele jogo, eu acho que tem que ser aplicada. Essa regra é bizarra, não tem o menor sentido. Né? Como é que você disputa aquela bola, o cara quebra a perna? E eu achei muito desagradável a atitude dos atletas em campo do Fluminense, a falta de sensibilidade que pode. Cara, imagina, se eu sou um jogador de futebol, vejo aquilo, falo, caramba, e se fosse comigo? Ou se fosse com um jogador muito meu amigo, né, muito próximo? Caramba, como é que vai ser a vida desse cara agora? A carreira, será que acabou? O cara jogando jogos de Libertadores, né? Pelo Argentino Júnior, uma oportunidade na carreira, a maior oportunidade da carreira desses caras. Jogou contra o Corinthians, agora contra o Fluminense. Se passar podendo pegar, quem sabe o Flamengo numa outra fase. E o Argentino Júnior merecia vencer pelo que fez. O primeiro tempo foi todo Sim. deles. Todo deles. Aí o jogo muda, né, radicalmente a partir da expulsão do goleiro. Né, e o técnico Milito tinha feito 3 trocas antes, porque só tinha mais uma parada. Né? Ele mudou um por lesão, que foi o Ávalos, autor do gol, no primeiro tempo, sentiu uma lesão. Mudou o Sanches porque quebrou a perna, o joelho, quebrou tudo. E depois ele pegou e meteu 3 jogadores descansados, porque era a última parada dele. E um minuto depois teve a expulsão do goleiro. E aí a coisa mudou, o Fluminense acabou empatando o jogo. Mas eu achei muito desagradável a reação dos jogadores do Fluminense, assim, muito insensível, sabe? Porque para a gente, pela televisão, já é chocante. Imagina estar do lado de você sendo um atleta profissional. E os caras preocupados em ficar com menos um. Achei aquilo muito mal. O Marcelo não reclamou, pegou o caminho de casa. O árbitro teve sensibilidade, explicou para ele como, cara, deve ter dito alguma coisa. Eu sei que você não fez por mal, mas não tem como no cartão vermelho. Essa cena aqui, essa situação, não tem como você ficar no jogo. Você vai ter que sair. E deu o cartão. E o Marcelo saiu educadamente, tudo, não falou nada. E o Diniz foi um desastre, né? Foi um desastre completo. A comparação que ele faz com o acidente de trânsito é uma coisa esdrúxula. Primeiro que um cara que está atravessando na faixa com o sinal aberto para os carros, esse destro está errado. Né? O Pois jogador é. não está errado, ele está disputando uma bola. Ele tem que sair da frente do atleta do time dele, para o cara passar com a bola, não pode disputar a bola. Ele está disputando uma jogada. Quer dizer, foi um negócio totalmente descabido, de uma insensibilidade tremenda. Um jogo que era para ter perdido pela atuação ruim do time dele, que é a responsabilidade dele também. E ele deveria fazer o quê? Cara, eu vou falar da contusão, vou lamentar, falar do jogo, o que nós erramos, o que acertamos e acabou. Não, ficou de chororô. Para quê? Para pressionar o próximo árbitro, é isso?
Num ambiente desse, com o Marcelo abalado, o jogador com a perna arrebentada, ele está preocupado em pressionar. É isso? Essa é a estratégia do Diniz? Eu fico perguntando. Porque isso acontece muito no futebol, né? O cara já reclama desse árbitro pressionar o próximo, porque ele percebeu que o jogo é difícil. E é difícil. O adversário não é um time menor da Argentina, mas não é um adversário morto, não. Que pode eliminar o Fluminense no Maracanã se ele encaixar um bom jogo. Então, eu achei que ele foi muito infeliz. E a contradição. Até pus no meu Twitter ontem. 2 prints. O jogo do Fla-Flu, ele pediu a expulsão do Gabigol porque deu um pisão. E o Marcelo aí reclamando da expulsão. O Marcelo não só deu um pisão, como o rapaz quebrou a perna. Não foi de propósito? Não foi. Todo mundo acha que não foi, né? Acho que é quase unânime isso. Mas espera aí, por que um tem que ser expulso e o dele não? Lamentável o Diniz, e no momento que ele agora é técnico da seleção brasileira, deveria ter mais cuidado com as suas declarações. Foi extremamente infeliz. Eu lamento porque eu considero um cara inteligente, uma pessoa bem preparada, intelectualmente mais preparado do que muitos dos boleiros aí, mas foi muito mal ontem. Eu fiquei bem aborrecido quando eu vi aqui. Falei, esse cara tá brincando, cara. Esse cara tá brincando. Porque vai sempre encontrar eco na gente. Do torcedor do time que ele está trabalhando, seja lá qual for o time, sempre vai ter alguém que vai concordar. Então fale para essa claque que não raciocina, que toda a torcida tem, e deixe de lado o bom senso e a postura razoável que o momento pedia. Ficou, depois da contusão, meu caro Bodão, o jogo deu uma baixada. Ficou alguns minutos que não acontecia nada. Tamanho o negócio que foi, o choque que foi para todo mundo. Ficou um jogo mole. Ficou um jogo durante alguns bons minutos ali. O jogo ficou quase que não tivesse jogo. Olha, ninguém vai muito forte no outro aqui porque aconteceu um negócio horrível. Então foi um negócio que chocou todo mundo. E eu concordo com o Mauro. Me estranhou até a atitude do Diniz. Era jogo para você chegar no falar assim, olha, antes de tudo, deixa eu falar aqui, que o cara melhore aí, toda a força do mundo para ele, estamos aí dando apoio. Ainda mais sendo técnico da seleção, né? Tem a tal da liturgia do cargo, vamos dizer assim. Olha, eu pensei que tá difícil brigar com o Mauro hoje. Ontem eu fiquei indignado, mas eu fiquei indignado com a posição de Diniz. E olha que eu gosto dele, hein? Eu gosto principalmente pela cabeça dele, pelas coisas que ele pensa, pelo relacionamento que é aberto que tem com os jogadores. Os boleiros vêm e falam pra gente que ele é um cara super legal, tal. Ontem eu fiquei indignado. Depois eu vi na imprensa comentaristas falando que tinha que não era para ser expulso mesmo, a regra, o texto da regra é para não expulsar. Eu fiquei. Será que eu estou errado? Eu estou errado. Meu sentimento foi de revolta. Sabe quem teve sensibilidade? Mauro Tironi, Luiz. Quem teve sensibilidade foram os jogadores da Argentina, dos argentinos que foram solidários ao Marcelo. Eles foram todos abraçar o Marcelo. Tiveram a sensibilidade de saber que o companheiro de profissão ali estava sofrendo um grande drama também. Eles foram sensíveis. Os jogadores do Flamengo e o Diniz só pensaram na bola naquela hora. A regra realmente é ruim, mas eu vi também hoje que há uma recomendação da FIFA que quando há uma comoção, no caso, o certo é expulsar. E houve uma tremenda comoção no caso, né? O agressor, no caso, o Marcelo, fica desesperado com o que ele vê, uma perna ali quase separada do corpo. É chocante. O rapaz já está em casa, né? Essa é a boa notícia, Isso, né? teve alta. Ele está na casa dele, teve alta, vai ficar fazendo um tratamento em casa e vai ser operado daqui 3 semanas, é a previsão. Mas eu pensei nisso, o técnico da seleção brasileira ele tem sim, que as palavras dele hoje têm mais importante quando era um simples treinador. Repercute mais, ele tem mais responsabilidade. O Diniz falhou feio, pensou só na bola, no time dele, em nenhum momento da contusão, do momento trágico que um companheiro de profissão ali, o jogador, estava sofrendo. Eu achei lamentável. Lamentável. E o Fluminense mesmo começou mal, não querendo nem jogo, por isso que tomou um gol. Depois lá empatou, o resultado acaba sendo bom, acaba sendo. Acho que o Fluminense ainda se classifica, deve pegar talvez o Flamengo na próxima fase. Mas me chocou o comportamento do treinador da seleção brasileira, me chocou. Fiquei magoado.